Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao comando da corporação e faço isso realmente com muita satisfação, porque é a primeira vez, ao que me consta na história da Polícia Militar, em que foi publicado o convite que nós enviamos. Agora, faço uma proposta que fica, digamos assim, talvez no meio termo, né? Entre a sua proposta, que para mim é excelente, extraordinário, se fosse possível fazer a determinação do comparecimento. Por outro lado, a dificuldade do comando, e nós temos que entender, em determinar esse comparecimento, é um evento que não é patrocinado pela corporação e até realizado pela associação em determinados momentos, até para questões conflituosas, né? E que ferem interesse institucional. Então eu pediria ao comando da corporação que avaliasse a possibilidade, Coronel Hermes, de que ao invés de publicar o comparecimento, para cada evento que a associação fizesse a solicitação de comparecimento, ele dissesse que fica autorizado o comparecimento. Ele não determina, mas também não tolhe. Ele fica autorizado o comparecimento ao evento tal daqueles que puderem comparecer. Alguma coisa assim, onde seja feito um ofício solicitando que seja autorizado o comparecimento dos companheiros da Tatará, e ele bota lá autorismo público. Ora, não é uma coisa, ele não vai, por exemplo, Assembleia Geral para marchar até o Palácio do Governo. Autoriza o comparecimento. Claro que o comandante-geral. Pronto. Ok, aí que seja avaliada essa possibilidade, como está propondo, fica autorizado os que estiverem de fora, os que estiverem em ato de serviço, mas que vá construindo a possibilidade e a demonstração de boa vontade de que não vai haver assim risco à participação, não é isso? A preocupação. Fica essa proposta dessa forma, então, gente, que não seja nada que vá trazer problemas administrativos ou a pessoa que está conduzindo a corporação, que inclusive é um cargo comissionado. Fica difícil, a gente sabe disso. Essa parte é feita pelas associações que podem ir às ruas e lutar e buscar, como eu acabo de receber aqui a informação do FUNAP, daqui a pouquinho eu vou passar para vocês. Então, eu gostaria agora de passar a palavra ao presidente da ASPRA, né, o soldado Horácio, que vem de Petrolina para prestigiar o evento. Mas antes de passar, Horácio, dá só a informação do número do processo que foi pedido aqui, não é isso, Heitor? Alguém pediu para anunciar o número do processo desse